Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa terceira aula do Casos de Família, a série. E o tema de hoje é sobre guarda de filhos, que é um tema muito importante, que é definir legalmente e deixar estipulado a guarda e o lar de referência também dos menores. E com isso, quem é que vai pagar a pensão alimentícia? Porque mesmo com guarda compartilhada, é necessário o pagamento da pensão alimentícia para quem tem o lar de referência. Então, vou explicar hoje para vocês aqui um passo a passo, mostrar o que é o jeito errado de fazer e o que é a maneira certa, com um passo a passo a ser feito e a petição inicial de modificação de guarda de filhos. Antes de tudo, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Toda terça-feira, às 19 horas, estão saindo nossas aulas. Essas aulas são gratuitas para ensinar e ajudar vocês a advogarem na área de família e sucessões. Então, estou muito feliz de poder contribuir e ajudar todos vocês que estão aqui acompanhando os nossos casos de família. E agora eu vou compartilhar com vocês a tela, porque eu vou mostrar aqui, vocês poderem acompanhar com um mapa mental a respeito dessa ação, quando essa ação será cabível, a importância que é de uma ação de modificação de guarda. Então, vocês precisam saber que é uma ação própria, que tem que ser pedida separadamente. Mesmo quando acontece uma ação de divórcio, eu gosto de separar. Eu fraciono o divórcio, quando ele é litigioso, em 3 ações, tá? Eu separo em a ação de divórcio, compartilha de bens, a ação de guarda com o lar de referência e direito de visitas, e a ação de alimentos. Eu separo, eu desmembro em 3, porque eu acho que dessa forma vai seguir de uma maneira mais célere. Inclusive, a ação de alimentos, ela tem um rito próprio, tem a ação de alimentos, e ela é muito mais rápida do que uma ação de guarda e uma ação de divórcio, que segue um procedimento comum. Então, eu sempre separo, porque são pedidos diferentes e eu prefiro, mesmo que eu tenha que pedir que elas sejam sobrestadas e reunidas, eu prefiro separar, porque cada um vai seguir um rito e aí pode ser que uma desenvolva mais rápido que a outra. Agora, se for por meio de um acordo, é claro que um acordo é possível colocar tudo numa única petição. Mas se for litígio, eu gosto de desmembrar, dessa forma funciona melhor para mim. Sempre que eu advoguei no Distrito Federal, foi melhor. Então, vamos entrar aqui. O que é, gente, muito comum? O que as pessoas fazem de errado, tá? É achar que o melhor é a guarda unilateral. E veio essa nossa lei, a lei da guarda compartilhada, que estava vigente desde dezembro de 2014, é porque foram feitos muitos estudos psicológicos com psicólogos, com assistentes sociais, e descobriram que realmente, mesmo quando há briga entre o casal, o melhor é a guarda compartilhada por conta da alienação parental, para que não aconteça alienação parental. O que é alienação parental? É quando um dos genitores fala mal do outro para a criança ou perto da criança, e a criança escuta aquilo e começa a formar na cabecinha dela uma opinião do seu pai ou da sua mãe baseado no que está escutando do outro. E isso faz com que ele, se ele não conviver com a outra parte, ele está escutando, falando mal, e aí não está convivendo, a formação dele, ele vai achar que é aquilo. E se ele estiver convivendo, mesmo que ele esteja escutando falar mal e ele estar convivendo, ele vai formar a opinião dele ao longo do tempo, porque ele vai ver que as coisas são diferentes. Não é daquela forma como ele está ouvindo, porque ele está tendo a oportunidade de conviver e ele está vendo que é um pouco diferente do que ele está ouvindo. Então, ele não vai criar aquela aversão em relação ao seu genitor ou genitora, não vai criar aquela opinião baseada no outro. Ele vai criar a sua própria opinião baseada no que ele está vivendo, tá? Então, é por isso que o jeito errado, né, que o pessoal acha que tem que ser unilateral, não.
Somente alguns casos é que será unilateral, mas em maioria eu entendo e eu sou a favor da guarda compartilhada, porque eu entendo que sim, mesmo que os dois sejam brigados e seja difícil a comunicação, vão eleger uma pessoa para ser o intermediador, que aí pode ser o padrinho ou a madrinha da criança, ou pode ser um avô ou uma avó, ou pode ser um tio ou uma tia, uma pessoa próxima que poderá intermediar a comunicação, para que a criança tenha a oportunidade de conviver com ambos os genitores e ela mesma tenha opinião sobre o pai e a mãe dela, e não que ela escuta falar sobre o pai e a mãe dela, ou que falam para ela a respeito do pai e da mãe dela. Então isso é muito grave, isso interfere muito na formação, e então, em regra, é a guarda compartilhada que será aplicada, com um lar de referência para um dos genitores, e a pensão alimentícia deverá ser paga por meio o outro que não tem um lar de referência deverá pagar a pensão alimentícia. Isso é uma dúvida muito comum também, porque as pessoas acham que quando tem guarda compartilhada não tem que pagar a pensão, e não é assim que funciona. Quando tem guarda compartilhada tem que pagar a pensão, sim, quem não tenha o lar de referência, porque a criança precisa saber que ela tem um lar de referência, que é onde ela passa a maior parte do tempo, vamos supor 60% do tempo, e 40% com o outro. Ou mesmo que o casal estipule que vai ficar 50%, 50%, vai ficar estipulado um lar de referência para a criança, sim, e o outro vai ter o regime de convivência, né? E também vai ter que pagar pensão, vai ter que ajudar, vão ter que partilhar as contas, e aí vai ser baseado também com relação ao que cada um ganha. Se eles ganharem a mesma coisa, se ambos fazem o mesmo valor mensal de remuneração, poderá ser partilhado até em 50%, caso esteja dividido um tempo de convivência em 50% também. Mas, caso tenham a diferença de salário, vão olhar também o princípio da proporcionalidade na hora de aplicar aí a pensão alimentícia, também baseado no tempo que mora na casa e que faz visitas. Está diferente, está 60%, 70%. Então, o princípio da proporcionalidade ele vai reger também o binômio necessidade e possibilidade na hora de tratar sobre uma pensão alimentícia na ação de alimentos, que vai ser uma ação própria, que é outra ação. Então, voltando aqui para a ação da modificação de guarda, quando será cabível a modificação de guarda? Poderá entrar com uma ação de modificação de guarda o genitor ou parente próximo que puder comprovar que o guardião não vem cuidando do menor de forma adequada e requer que o juiz não entregue sua guarda legal. É muito comum entre ex-cônjuges, aquele que não ficou com a guarda do filho, requerer alteração de guarda para si. Também é muito comum que alguns avós procurem obter a guarda legal do menor, alegando que não estão sendo bem cuidados pelo genitor que detém a guarda. Qual que é a legislação cabível aqui nesse caso? Vai encontrar amparo nos artigos 1637 do Código Civil e artigo 33 a 35 do ECA, tá? Que é do adolescente, do Estatuto da Criança e o Adolescente, que é o ECA, tá? Na entrevista com o cliente, quando ele chegar para você atender, é muito importante você fazer as seguintes perguntas: com quem está a guarda legal do menor no momento? Desde quando o guardião tem a guarda do menor? Como a guarda foi adquirida? E por que o autor, a pessoa que te procurou, o cliente, quer a guarda do menor? E se está com a guarda de fato, com a da criança ou não? E desde quando está com a guarda da criança? Você vai pedir os seguintes documentos para trazer para você. A documentação serão: você vai pedir o RG e o CPF, vai solicitar o comprovante de residência, documentos pessoais do menor, atestado ou declaração médica, se for o caso, um boletim de ocorrência, se houver, se for o caso,
e um rol de testemunhas com nome, endereço e telefone de 1 a 3 pessoas, tá? Podendo ser até 3 testemunhas. As provas no processo de modificação de guarda. As provas que devem comprovar que o menor não está sendo cuidado de forma adequada por seu atual guardião e comprovar que o autor tem melhores condições de ter a guarda, o que no curso do processo deverá ser comprovado pelo estudo psicossocial. Esse estudo psicossocial, ele é obrigatório e não adianta impugnar esse estudo psicossocial, porque vai ser indeferido, porque na ação de guarda é obrigatório o estudo psicossocial, que é onde o psicólogo e assistente social nomeado pelo tribunal vão comparecer às residências onde o menor mora e também onde o cliente, seu autor, pleiteia a guarda, para fazer uma avaliação do que é o menor para o menor. E aí ele vai emitir um relatório, um parecer e vai juntar aos autos. E não adianta impugnar, a parte contrária impugnar, porque não vai ser deferido. Esse estudo psicossocial, ele é obrigatório. Também a oitiva de testemunhas vai ser muito importante para que seja comprovado realmente se quem tem melhores condições de cuidar, se está acontecendo maus tratos ou não, e enfim, os motivos pelos quais requer que seja modificada a guarda. E a juntada de documentos, como por exemplo uma declaração médica sobre o estado da criança, ou até um atestado de um psicólogo sobre o estado da criança. Nessa ação sobre o valor da causa, como não há questões patrimoniais nesta ação, poderá ser fixado o valor da causa conforme critérios subjetivos próprios. Então, você vai colocar o valor da causa que você achar mais adequado. Pode ser o valor de R$1.000, pode ser o valor de R$500, valor de R$10.000, e aí conforme você achar que seja mais adequado. Levando-se em consideração que o valor da causa vai ser levado para recolhimento de custas. Então, se for um caso onde não é caso de justiça gratuita, cuidado aí com o valor da causa, porque você vai recolher custas com base no valor da causa. Então, tem que se atentar a isso. Então, sobre as despesas processuais, se for uma pessoa que enquadre na lei daquele estado, você vai fazer o pedido de requerimento de justiça gratuita antes de ajuizar a ação, e aí vai ter que fazer uma petição, né, requerimento de justiça gratuita, onde a parte vai assinar que ela não tem condições de pagar as custas processuais, sob pena de interferir nas suas despesas pessoais. Agora, se estiver fora da lei, a lei do DF é para quem recebe até 3 salários mínimos, mas alguns outros estados são 2 salários mínimos, para outros é 1 salário mínimo. Então, fique atento a isso, porque se não entrar nessa lei da gratuidade de justiça, vai ter que recolher custas, tá bom? Sobre o procedimento da ação de modificação de guarda, ela vai seguir o procedimento comum que está nos artigos 318 a 512 do Código de Processo Civil, com as alterações previstas nos artigos 693 a 699 do CPC. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma ação de modificação de guarda, para vocês acompanharem aqui como é uma ação de modificação de guarda. O modelinho aqui, ação de modificação de guarda com pedido liminar de guarda provisória. Você vai direcionar um endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara da comarca onde o menor mora, tá? Então, a competência é onde a criança reside, é onde você vai entrar com a ação. Você pode colocar um pedido aqui de urgência, e aí você vai colocar fulano de tal, vai colocar todo o endereço, estado civil, brasileiro, solteiro, profissão, RG e CPF, o endereçamento, cidade, tarará. Propor a presente a ação de modificação de guarda com pedido liminar de guarda provisória. Sempre colocar pedido liminar de guarda provisória, tá bom, gente? Na ação de modificação de guarda, e aí você já entra com todas as provas pré-constituídas,
porque aí você já vai pedir um liminar para o juiz já alterar essa guarda. Porque um processo de guarda é muito demorado, vai demorar 2, 3, 4 anos, dependendo da comarca. Então, você já vem com o máximo de provas documentais, já forma todas essas provas para seu pedido liminar de guarda provisória ser deferido. Então, é importantíssimo que você, inclusive das testemunhas, já tenha até que de próprio punho elas tenham escrito, dado já o depoimento delas por escrito e autenticou firma em cartório, reconheceu firma, e você já junte também isso no processo para que você tenha uma liminar, porque senão o processo vai demorar muitos anos até ter uma sentença para modificar essa guarda, tá? E aí é isso, você já vai fazer o pedido liminar, observando o rito ordinário, que é o procedimento comum, em face de fulana de tal, brasileira, solteira, residente, lá. Dos fatos, você vai contar toda a história, por que você quer alteração da guarda, o que está acontecendo. Conta desde o início a história até o momento atual, mas tem que ser resumido, sem ficar com muita ladainha, muito delongas, não. Tem que ser o mais breve possível. E aí conta toda a história, que foi aquela história que no momento da entrevista com o cliente, você perguntou a ele do que está acontecendo, você fez todas aquelas perguntas que eu passei anteriormente e você anotou todas aquelas respostas que o cliente lhe passou para você elaborar um texto dissertativo contando a história do porquê que você quer a modificação da guarda, tá? Passado a parte da história, que é a parte dos fatos, você vem para a parte dos fundamentos, que aí é a parte de direito que consta no nosso Código Civil e também no CPC, que foi aquela legislação que eu passei. E aí você vem descrevendo do porquê da modificação, o embasamento que tem sobre guarda, e aí pode colocar até jurisprudência também de outros tribunais, porque o do próprio tribunal, o tribunal conhece a jurisprudência dele. Então, você vai fazer juntada de jurisprudência de tribunais dos outros estados e do STJ e do STF que sejam favoráveis ao seu pedido, sendo que o do próprio tribunal de onde você está pleiteando a mudança da guarda, você não precisa juntar, porque o tribunal conhece a jurisprudência dele. Aí, nesse caso aqui, já foi falado que dos alimentos que nos autos do processo tal, que tramitou na vara tal, foi determinado o requerente pagasse aos menores a importância equivalente a 75% do salário mínimo. Aí você menciona sobre os alimentos, tá? Conta sobre a ação, como é que foi determinado, o que foi. Aí você vem com o tópico da antecipação de tutela, porque você quer o pedido liminar, né? A medida provisória liminar. Então, você já quer que seja alterada a guarda antes de uma sentença. E aí, você tem que usar aqui o Código de Processo Civil, artigo 273, institui a tutela antecipada nos termos, e aí você usa quando haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. E aí você vem requisitos embasadores da presente medida. A guarda, educação, regulado o direito de visita. Artigo 888 ou antes, tá bom? Você tem que utilizar, vai ter que explicar o fumus bonis iuris, que é a fumaça do bom direito, que te amparam para você pedir essa liminar, e o periculum in mora, que é o perigo da demora, porque você não pode esperar até ter uma sentença depois de um processo longo, com um estudo psicossocial e audiências, e que vai demorar 2, 3, 4 anos para ter uma sentença, vai explicar o motivo da demora, visto que os menores estão em responsabilidade da ré, a qual é desidiosa, além do que as crianças vêm sofrendo problemas sérios de saúde, necessitando de cuidados intensos e contínuos da família, sendo que sua mantença longe do convívio do pai não só ameaça a integridade física e moral dos seus filhos, como via de regra parte para as vias de fato, tomando necessária medida a hora pleiteada. Lembre-se que tudo isso tem que ser comprovado com documentos, com testemunhas, tá? O perigo da demora. E tem que ser prova forte, tá? Você só consegue uma alteração de guarda num caso de realmente estar acontecendo maus tratos, você comprove, ou a parte usa drogas e você comprove, ou a parte alcoólatra, alcoolismo, e você consegue comprovar, ou tá havendo
danos físicos que está machucando, você mostra laudos médicos de danos físicos que está acontecendo, aí o perigo da demora, somente motivos graves para você conseguir comprovar, tá? Com relação à escola, não está faltando muito às aulas, você vai conseguir pegar documentos da escola das faltas, e também que está reprovando de ano, está tirando nota baixa, coisas nesse sentido, mas tem que ser provas graves e o perigo da demora para você conseguir uma liminar ser deferida. E aí, por fim, você vem com os requerimentos, que são os pedidos, você vai falar, seja deferido em caráter de urgência a liminar inaudita alterar par, que é sem ouvir a parte contrária, para atendendo desde logo o pedido do requerente, seja alterada a guarda de seus filhos, bem como a exoneração dos alimentos, porque ficou decretado os alimentos. Seja concedido ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, se for o caso, e aí você tem que colocar nos pedidos, se ele tiver pedindo amparado pela justiça gratuita, se não tiver, ele vai recolher custo normalmente e não vai ter esse pedido aqui, tá? Seja intimado o ilustre representante do Ministério Público, ele é obrigatório, porque o Ministério Público vai fiscalizar tudo que está acontecendo. Seja citada a parte ré para querendo contestar a presente ação. A realização do estudo social do caso com laudo descritivo por equipe técnica da assistência social e psicólogos, e esse aqui é obrigatório nessa ação de guarda. Seja realizada a visita do representante do conselheiro tutelar no local onde a ré atualmente reside, elaborando laudo com parecer da situação de moradia, higiene, saneamento básico e outros aspectos para descrever a situação de habitação dos menores. Do pedido final, ao final requer a Vossa Excelência seja julgada procedente a presente ação, para efeito de proceder-se a mandamento sentencial, a alteração da guarda dos menores X para o requerente, declarada a requerida inapta para o exercício de tal munus, destituindo-a da guarda dos infantes. E por derradeiro, uma vez seja transitada e julgada a sentença, vindica seja lavrado o termo definitivo de assunção a tal relevante encargo em extração de certidão de inteiro teor da requerente. Seja determinada a ré tenha finais de semanas alternados para visita dos filhos, aí vem pedindo aqui o direito de visitas, como é que vai ficar, seja fins de semana alternados para visitar os filhos, pegando no portão da residência do autor no sábado pela manhã e devolvendo no domingo à tarde, como exemplo, mas pode ser pegando na sexta-feira na escola e entregando também na segunda-feira na escola. Na hipótese da requerida contestar o feito, seja condenado ao pagamento de despesas processuais, bem como honorários advocatícios. Aí bota aqui das provas, requer a produção dos seguintes meios de prova: documental, pericial, testemunhal, entre outras em direito admitidas as que fizerem necessárias no curso da demanda. Dá-se à presente causa o valor de, aí você vai dar o valor que quiser, aqui deu de R$2.000, pode ser de R$500, pode ser de R$1.000, pode ser de R$5.000, de R$10.000, fica a seu critério. Neste termos, pede deferimento, e aí a assinatura do advogado. Vai ajuizar essa ação aqui, ela vai receber um número do processo e aí vai dar início a um processo de guarda, que você vai acompanhar esse processo, e é uma ação litigiosa, vai demorar alguns anos, podendo ter inclusive recurso. Se tiver recurso, vai acontecer de, tendo recurso, aí vai demorar mais um tempo, né, entrar com apelação. Geralmente a parte que pede nunca está satisfeita, vai entrar com recurso de apelação, vai demorar mais alguns meses, podendo ser até mais de um ano, para ter um acórdão dessa apelação. E aí, gente, não esqueçam que num grau de recurso tem que fazer memoriais, tem que ir lá despachar com cada ministro, com cada desembargador, no caso da segunda instância, e entregar o memorial de 2 laudas e fazer a sustentação oral, né, e lá subir na tribuna ou telepresencial, você vai defender, levando em consideração que quando você vai defender uma sustentação oral, os votos já foram feitos, então o trabalho de bastidores é mais importante, de você ir lá e despachar a sua apelação e as suas contras-razões da apelação, despachar pessoalmente, explicar o caso, entregar memorial em cada um dos gabinetes, despachar
com cada um dos assessores ou desembargadores, para que eles convençam da sua tese e votem ao seu favor, porque quando chegar no dia da sustentação, eles já estão lá com o voto feito. E aí o que você pode fazer na sustentação é uma segunda chance de você tentar fazer com que eles revejam e peçam vista do voto deles para eles alterarem, tá bom? Então eu vou encerrando hoje aqui a ação de modificação de guarda, a guarda de filhos, falando sobre, e poderia falar mais horas e horas aqui sobre guarda, porque tem a ação de guarda compartilhada, hoje falamos sobre a ação de guarda unilateral, quando quer mudar a guarda de um para o outro. Isso aqui, gente, desdobra em muitas coisas, tem um capítulo só de guarda dentro do meu curso prático, onde eu falo sobre cada uma das guardas, detalhadamente sobre as ações de guarda, e você seja muito bem-vindo ao nosso curso, mas se você não tiver condições de vir para o nosso curso, tenha nessas aulas gratuitas aqui, que toda terça-feira é disponibilizada para vocês acompanharem, aprenderem e saberem como atuar na área do direito de família e sucessões. Então, eu vou me despedindo hoje de vocês e até a nossa próxima aula, que vai ser sobre o divórcio, tá bom? Vamos falar sobre o divórcio na próxima aula. Um grande beijo, muito obrigada a todos, gente, e até mais, até a próxima aula. Tchau!